Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos cantar o hino de número 201 do nosso inário, manso e suave. Enquanto nós cantamos este hino, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão adorar a Deus com a sua contribuição. Vem
Nós vamos ter a oração diaconal. Após esta oração, o coral estará cantando. E nós gostaríamos de comunicar ainda que o MP terá uma reunião às 15 horas. É uma reunião para oração. Pare para orar pelo Brasil. Todos os jovens estão sendo convidados a estar no Centro Social às 15 horas para este momento especial de oração. Vamos orar a Deus. Oremos, irmãos. Ao nosso Deus, todo louvor, toda a honra e toda a glória. Bendito seja o nome do nosso Senhor, porque só o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda a glória. Pai Todo-Poderoso, nós te rendemos graças pela salvação que temos em Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Redentor e Salvador. E diante da tua santa presença nós nos prostramos, ó Pai, nesta manhã, para te pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, reconhecendo que sem o Senhor nada somos e nada podemos. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Aviva, Senhor, a nossa fé. Eu não sei, ó Pai, a dificuldade, lutas que porventura algum irmão, alguma irmã nesta manhã possa estar enfrentando. Mas o que eu sei, que o Senhor é o Deus que tudo pode, que é o impossível para o homem, é possível para o Senhor, meu Jesus. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, visita cada irmão nesta manhã. Ó Pai amado, aviva a fé de cada um, que cada um possa sair daqui, ó Deus, com a sua esperança renovada. Tu és o nosso refúgio e nossa fortaleza. Em Ti, ó Pai, entregamos nossas vidas. Meu Jesus, cria em nós, ó Pai, um coração novo. Cria em nós, ó Pai, um coração disposto a te servir com alegria. Sem o Senhor nas nossas vidas, ó Pai, não passamos de trapo de imundícias. Meu Deus e meu Senhor, firma os nossos passos, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, exalar o perfume do Senhor. Eu já te agradeço, meu Senhor, porque sei que o Senhor ouve e responde às nossas orações. Quero, ó Pai, neste momento consagrar a Ti dízimos e ofertas, ó Deus. Continue derramando bênçãos especiais na vida desses irmãos. Que esses recursos, ó Pai, sejam usados exclusivamente à manutenção da Tua casa, na expansão do Teu Evangelho. Ser com o pastor, ó Pai, na pregação da Tua palavra. Que ela fale profundamente em nossos corações, que possamos, ó Deus, colocá-la em prática. É no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém.
Quero convidar as crianças e professoras para estar aqui à frente. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus 7 a 12. Nós vamos ler depois que as crianças aqui chegarem com as professoras. Nós queremos comunicar à igreja que o Conselho de Ensino esteve reunido na semana passada, fez algumas sugestões para o Conselho da Igreja quanto ao formato da escola dominical e do culto. Tem sugestões bem interessantes. E nós queremos que a igreja lembre-se de orar pelas decisões do nosso conselho. Sempre que os irmãos virem aqui no boletim, convocação do conselho, é para você orar, porque Deus orienta, ilumina a mente dos pastores, dos presbíteros, nas decisões em favor da igreja. Ele está no controle de todas as coisas, ele dá a devida sabedoria para as decisões a serem tomadas para o bem da vida espiritual da nossa igreja. Mateus capítulo 7, versos 7 a 12. Jesus incita a orar: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus mandou nós pedirmos, buscarmos e batermos. E Ele prometeu que Deus vai ouvir as nossas orações. O que pede, recebe. O que busca, e encontra. E a quem bate, a porta abre. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelas crianças da nossa igreja que estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Continue abençoando, fortalecendo, santificando o coração, a vida dessas crianças. Abençoe as professoras, dando sabedoria, dando sempre a disposição de se prepararem, ó Deus, para transmitir a Tua palavra, e usa as Tuas servas com o poder do Teu Santo Espírito, para que a palavra do Senhor permaneça em seus corações. Fala conosco, ó Deus, nesta manhã, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas professoras, Deus abençoe as crianças da nossa igreja, que são filhas da igreja, herdeiras do reino de Deus. Nós estamos estudando, amados irmãos, a série Fazei Discípulos, e nesta manhã nós vamos abrir aí a nossa Bíblia em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler do verso 21, de 21 até o 28, um pouquinho antes do 24. Mateus 16, versículo 21 até o 28. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me,
Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Os evangelhos apresentam várias predições sobre a morte de Jesus. E geralmente, depois de uma predição da morte, há uma lição, e uma lição sobre a cruz para os seus discípulos. Na verdade, podemos dizer que há 5 predições. Jesus fez 4 predições claras sobre a sua morte e ressurreição, mas Jesus instituiu um sacramento, a ceia do Senhor, em que nós comemoramos a morte do Senhor Jesus Cristo. E a predição que Jesus fez aqui, ela consta de 5 eventos. O Senhor Jesus começou a mostrar, diz aqui no versículo 21, que era necessário seguir para Jerusalém. Então, o primeiro evento relacionado à sua morte começa: ir para Jerusalém. Era apropriado que Jesus morresse na cidade mais santa do mundo e, ao mesmo tempo, na cidade mais ímpia do mundo. Coisa estranha, né? 5 vezes na palavra de Deus, a cidade de Jerusalém é chamada de Santa Cidade. 6 vezes é chamada de Cidade Santa. Então, 11 vezes na Bíblia, Jerusalém é chamada de uma cidade santa. Por que que ela é santa? Nós precisamos lembrar que santa não significa ser sem pecado. Santa significa ser separada para Deus, para ser uma luz para o mundo acerca do Evangelho de Deus. Então, Jerusalém é a cidade santa, é a cidade que atrai as pessoas do mundo para conhecerem o Deus que é santo, mas que também envia os seus habitantes ao mundo para anunciar a verdade do Deus santo. Por que que essa cidade é a cidade mais ímpia do mundo? Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele lamentou: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os que te foram enviados, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. E Jesus ainda diz lá em Lucas 23, 37, importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Cidade mais santa, cidade onde Deus se revelou, cidade mais ímpia, recebeu o Messias de Deus e o rejeitou, recebeu profetas de Deus e rejeitou a palavra dos profetas. Jesus, quando estava em Jerusalém, ensinando a sua missão, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou, e deu um susto nos fariseus. E várias vezes Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira. Esses eu sou fazia com que os judeus se lembrassem de uma expressão lá no Antigo Testamento: eu sou o que sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Como? Ele tem menos de 50 anos. Como ele pode existir antes de Abraão? E pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas Jesus escapou dos judeus. Quando Lázaro morreu,
e chegou a notícia, passou alguns dias, Jesus disse: vamos lá para Betânia, perto de Jerusalém. Eu disse: senhor, de maneira nenhuma, eles querem te apedrejar lá. Eu falei assim: não vamos para lá não. Jesus falou que sim, que era necessário que ele fosse para Jerusalém. E Tomé disse assim: vamos nós também para morrermos com ele. Então eles já tinham a ideia que Jesus ir para Jerusalém era ir para um caminho de morte. Em segundo lugar, aqui diz que era necessário que ele sofresse muitas coisas dos anciãos, porque o ministério de Jesus não era de honra, de poder e de conforto, mas era marcado pela vergonha, pela humilhação e pelo sofrimento. Era necessário que ele fosse rejeitado pela liderança religiosa. Os líderes religiosos que conheciam as profecias da vinda do Messias foram os principais responsáveis pela rejeição e pela condenação, pela crucificação de Jesus Cristo. E ele disse que era necessário que ele fosse morto. A morte de Jesus era parte do plano eterno da nossa salvação, atribuída também à rejeição da liderança, de modo que a morte de Jesus é ao mesmo tempo desígnio de Deus e pecado dos homens. Mas era necessário que, após a sua morte, que ele ressurgisse ao terceiro dia. A morte de Jesus era oferta do mais santo, do mais puro, do mais alto, do mais elevado sacrifício de adoração a Deus. Por meio da morte, Jesus comprou a nossa salvação, mas ele não pôde ser repetido pela morte. Ele ressurgiu dentre os mortos. Quando Jesus fez esta predição, o apóstolo Pedro censurou Jesus. Senhor, de maneira nenhuma, modo nenhum, o Senhor não fale desta maneira. E Pedro censurou severamente o Senhor Jesus Cristo. E Jesus foi muito duro, fez uma repreensão severa: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. E aqui nós vemos um Pedro controvertido, um Pedro ainda imaturo, depois de quase 3 anos de discipulado. Um pouquinho antes, Jesus diz: e vós, quem dizeis ser o Cristo? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado é Simão Barjonas, filho de João, porque não foi carne nem sangue quem o revelou, mas meu Pai está nos céus. Pedro apresenta uma confissão que é uma revelação de Deus. Depois ele censura a Jesus. Por que ele censurou a Jesus? Porque amava Jesus, não queria perder Jesus, não queria que Jesus fosse tirado dele. Por isso ele censurou a Jesus, mas ele não teve a percepção que essa era uma sugestão maligna, não teve o discernimento espiritual que Jesus teve. Isso, amados irmãos, traz alguns ensinos para nós muito importantes. Essa repreensão de Jesus a Pedro nos ensina, primeiramente, que nós temos que ter cuidado para que os nossos interesses próprios não estejam acima da vontade de Deus. Quem, diante de uma pena de morte, não gostaria de receber, um conforto, falou: você não vai ser condenado de maneira nenhuma. Mas o interesse de Deus, o plano de Deus, era que Jesus morresse na cruz do Calvário a nosso favor. Nós temos que ter cuidado, amados irmãos, que muitas vezes os nossos interesses pessoais podem chocar com a vontade de Deus. E nós temos que ter cuidado para não permitir que o nosso interesse pessoal
seja colocado acima da vontade de Deus. Segundo lugar, nós temos que ter cuidado para que as nossas afeições não contrariem o plano de Deus. Vejam a astúcia de Satanás. Usou a afeição, o amor de Pedro por Jesus, para contrariar a vontade de Deus. Então, muitas vezes colocamos os nossos sentimentos, as nossas afeições, contra a vontade de Deus. E nós temos que conformar a nossa vontade, os nossos interesses, as nossas afeições à vontade de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos compreender o propósito do chamado de Deus para as nossas vidas. Jesus compreendia que para aquela hora Ele veio, que era necessário que Ele passasse pela morte, pela humilhação, pelo sofrimento, pela rejeição, para depois ser ressuscitado, a fim de trazer a vida eterna, para trazer paz para as nossas vidas. E Jesus disse: assim como Ele foi odiado e rejeitado, os seus discípulos também serão odiados e serão rejeitados. Temos vivido uma paz muito grande, amados irmãos, em nossa nação. Temos liberdade para pregar o Evangelho, temos liberdade para divulgar a palavra de Deus de formas tão criativas. Deus tem sido bondoso para conosco. Mas Jesus disse que nós devemos esperar a rejeição. Nós não entendemos o que está acontecendo lá na Rússia, na Ucrânia, quais são os interesses reais e por que Deus está permitindo aquela situação. Mas precisamos clamar a Deus, precisamos nos conformar à vontade de Deus, precisamos pedir a misericórdia de Deus sobre aquelas nações e sobre as nações do mundo, e que em meio à luta e à opressão, o Evangelho se manifeste. Nós temos ouvido falar de milagres lá na Ucrânia, temos ouvido falar que soldados agressores russos estão sendo bem tratados pelos agredidos. Então, oportunidade de conversão de muitos. A gente não entende a guerra, mas Deus tem o seu propósito, Deus tem o controle de todas as coisas, e nós precisamos orar a Deus e pedir que Deus manifeste graça e sua vontade por meio desses eventos. A nossa lição fala sobre a vida do discípulo, fala sobre a formação do discípulo. Nós queremos destacar no texto que nós lemos alguns tópicos da nossa lição. A formação do discípulo é uma iniciativa de Cristo. Deus sempre toma a iniciativa de nos chamar. Deus sempre toma a iniciativa de nos salvar. Não foi Abraão que buscou a Deus, não foi Isaac nem Jacó, mas Deus chamou Abraão, Deus chamou Isaac, Deus chamou Jacó, e Deus prometeu abençoá-los. Deus chamou diversos servos dele, lá no Antigo Testamento, como Moisés, às vezes contra a vontade, como Moisés ficou lá relutando, falou: Senhor, eu sou pesado de boca, mas você vai, e Arão vai falar por você. Então Deus toma a iniciativa de nos chamar. Jesus tomou a iniciativa de escolher e de chamar os seus discípulos, e eles vieram, e eles atenderam. Então, o discipulado é uma iniciativa de Jesus Cristo, e isso nos ensina que a salvação não é uma obra humana, é uma obra divina. Deus toma a iniciativa da nossa salvação, é Ele quem nos chama, e Ele nos chama primeiramente para sermos salvos. Nunca podemos esquecer desta verdade. Deus chamou 12 apóstolos, Jesus chamou e treinou esses 12 apóstolos, mas primeiro chamou-os para a salvação.
Quando eles foram realizar o trabalho de evangelização e vieram dando relatório de milagres, demônios que eram expulsos, e como Satanás estava sendo derrotado, estava sendo envergonhado e humilhado diante deles, Jesus falou assim: alegrai-vos, não por causa dos milagres, não por causa das obras que vocês fizeram, não porque os demônios são envergonhados e são despojados, mas porque o nome de vocês está arrolado no livro dos céus. Então nós somos chamados por Jesus para a salvação, e esta deve ser a maior alegria da nossa vida. Fui chamado por Deus, fui chamado por Cristo, sou dele, ele deu a sua vida por mim, ele me deu a vida eterna. Nada pode trazer maior alegria para um discípulo do que esta, de ser chamado por Jesus. Segundo lugar, amados irmãos, a lição fala aí, o discípulo, a vida do discipulado se desenvolve em santidade. Deus nos chama para a santidade. Quando Deus chamou Abraão, logo em seguida, ele disse a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença e sê perfeito. O alvo de Deus para a minha vida, o alvo de Deus para a sua vida é a perfeição, a santidade. E Deus falou por intermédio de Moisés ao povo: vós sereis santos porque eu sou santo. Jesus, lá no Sermão do Monte, citando esta palavra de Deus, diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, falando sobre a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ele diz no verso 17, do capítulo 3 de 2 Timóteo: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí vem uma pergunta: como é que Deus quer a minha perfeição, se eu sei que eu só vou alcançar a perfeição lá no céu? Eu não vou alcançar a perfeição sem pecado nesta vida, só lá. Como é que Deus colocou um padrão tão alto como este, inalcançável nesta vida? E Ele colocou este padrão, irmãos, porque a santificação ela é gradual. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo, santificador, passou a habitar no nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos ensinando a afastar do pecado e a obedecer à vontade de Deus. Então, diariamente em comunhão com Deus, nós estamos sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus para sermos conformados à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O alvo de Deus para a nossa vida é a perfeição. Deus estabeleceu a santidade para o seu povo por algumas razões. Primeiro, porque o povo de Deus deve refletir o caráter de Deus. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. A Bíblia diz que Deus deu leis justas e perfeitas para o seu povo. E quando o povo de Deus obedece essas leis, o mundo vê a perfeição da justiça e da lei de Deus. Ele fala assim: sede santos porque eu sou santo. Nós carregamos o nome do Senhor, nós temos o nome do Senhor. A todo aquele que chamei pelo meu nome. Nós somos o povo que tem o nome de Deus. O nome de Deus é santo, por isso nós precisamos santificar o nome do Senhor. E quando nós agimos de conformidade com a palavra de Deus, o mundo sabe que nós somos do Senhor, que nós somos um povo separado, um povo diferente,
para refletir o caráter de Deus. Depois que Nabucodonosor morreu e Belsassar assumiu o trono da Babilônia e fez um grande banquete com os seus nobres, os seus príncipes, e mandou trazer os utensílios de ouro e prata da casa do Senhor para zombar e profanar do nome do Senhor, o dedo de Deus escreveu palavras na parede. Os joelhos de Belsassar batiam um no outro. Mandou trazer todos os seus magos, feiticeiros, encantadores. Ninguém pôde interpretar aquelas palavras. Então a rainha mãe disse: nos dias de teu pai, Nabucodonosor, houve um homem que era dotado de luz e de inteligência, porque nele habita o Espírito dos deuses santos. Como é que ela sabia que ele tinha o Espírito dos deuses santos? Porque a vida de Daniel e de seus amigos refletia a santidade de Deus. Deus quer a nossa santificação para refletirmos que somos o povo de Deus. Essa igreja, esse povo é de Deus, porque o jeito deles serem, a maneira como eles convivem, a maneira como eles agem, reflete o Deus Santo. Jesus esperou a perfeição dos seus discípulos. Nós recebemos dons e habilidades para sermos instrumento de bênção, santificando, aperfeiçoando uns aos outros. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos 11 e verso 12. Assim diz: e Ele mesmo é Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Jesus deu dons de liderança à igreja, primeiro para treinar e aperfeiçoar os crentes, os discípulos de Cristo. Depois de treinado e aperfeiçoado, desempenhar o seu serviço, desempenhar o seu ministério. Depois que está espiritualmente qualificado, então desempenha o serviço do Senhor. Isso nos ensina que para exercermos os nossos dons na igreja, precisamos ter qualificações espirituais. Uma pessoa, para exercer a advocacia, precisa ter o curso de direito, mas precisa ter a carteira da OAB. Um engenheiro precisa ter o diploma do seu curso, mas tem que ter a carteira do CREA, tem que ter a qualificação para exercer a sua atividade profissional. Na igreja também, irmãos. Para exercermos os nossos dons, precisamos de qualificação espiritual. Nós estamos muitas vezes sendo provados na igreja de Deus, através de várias provações. As nossas reações refletem se de fato somos qualificados ou não para o desempenho do serviço do Senhor, para o desempenho do ministério. Jesus espera a perfeição dos seus discípulos, e a santidade e perfeição são passaportes para a eternidade. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas, amados irmãos, o terceiro ponto da nossa lição fala que a formação do discípulo requer obediência. E aí nós temos o próprio ensino do Senhor Jesus Cristo, nos chamando para a obediência. Mateus 16, verso 24. Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus aqui dá
3 ordens que são as bases do discipulado cristão. Jesus exige autonegação, a si mesmo se negue. O que significa negar a mim mesmo? Significa reconhecer a superioridade dos valores do reino de Deus, da ética de Cristo sobre as minhas prioridades. Geralmente, quando tomamos algumas decisões na nossa vida, quais têm sido as nossas prioridades? Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E muitas vezes, quando somos provados, quando somos tentados a usar a ética do mundo, Jesus está querendo ver a nossa reação, a nossa resposta. Quando há mandamentos claros de Deus para obedecermos, está dizendo: a si mesmo se negue, aprenda a se humilhar diante de Deus. Isaías 58, 3 e 4, há uma repreensão severa do Senhor para o povo judeu que orava e não via a resposta do Senhor. Isaías 58, 3 e 4. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Deus está falando que há algumas orações que são feitas, que são orações pecaminosas. Não queremos fazer aquilo que é correto, não queremos fazer aquilo que é justo e queremos que Deus faça um milagre para resolver o nosso problema. Isso é pecado, amados. Mas o que a palavra de Deus diz? Está lá no Salmo 37, sim, que a maioria de nós conhece. Entrega o teu caminho ao Senhor, obedece ao Senhor, faça a vontade de Deus, confia nele, e o mais, ele fala, aí você pode cobrar do Senhor. Cobrar não como uma pessoa arrogante, que prevalece sobre o Senhor, mas como um servo humilde. Fala: Senhor, eu quero obedecer a tua voz, eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir a tua palavra, mas me abençoa, Senhor, me fortalece, Senhor, fica comigo, Senhor, me ajude a passar por essa aflição, faz esse milagre na minha vida. Então somos encorajados, desafiados a negar a nós mesmos para satisfazer a justiça de Deus. Jesus disse: cada um tome a sua cruz. Jesus tomou a sua cruz, rejeitou o conforto diabólico que veio através de Pedro, e ele foi firme, estava disposto a suportar toda a zombaria, toda a rejeição, toda a vergonha, toda a humilhação. Ele espera de nós que nós aprendamos humildemente a tomar a nossa cruz. Há uma cruz a carregarmos neste mundo. Não é a cruz para a salvação, já somos salvos. Jesus já fez a grande obra da salvação, mas é a cruz do discipulado, do serviço, da santificação, é a cruz do nosso testemunho para levar o nome do Senhor avante. Na medida que nós temos comunhão com o Senhor nos fortalece, o Senhor aumenta a nossa fé. Os amigos de Daniel não se importaram, falaram: se o nosso Deus, a quem nós servimos, não quiser nos livrar da fornalha, saiba, ó rei, que nós não vamos nos curvar diante desta estátua, nós não vamos nos curvar diante da maldade do mundo, eu não vou me curvar à desonestidade que está sendo feita, mas eu vou fazer aquilo que Cristo mandou, não importa o resultado.
Esses homens de Deus mostraram uma fé e uma coragem que nós precisamos imitar. Mas como eu que sou tão fraco, posso imitar Daniel? Posso imitar aqueles homens? Posso imitar Elias? E a palavra de Deus fala, Elias era homem como nós, sujeito às nossas fraquezas. Mas o Espírito do Senhor estava com ele. O Espírito do Senhor está conosco também. Ele usa, abençoa, encoraja, fortalece pessoas fracas como nós. Precisamos tomar a nossa cruz. Precisamos ter cuidado, amados irmãos, com a arrogância e com a altivez. Isaías capítulo 14, versículo 13 a 15. Tem aí a origem de toda a altivez e arrogância contrária à palavra de Deus. Isaías 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 5 verbos no futuro, na primeira pessoa do singular. Eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono, eu me assentarei, eu subirei acima das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Palavras de Satanás, totalmente em contraste com a ação, com o caráter do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, 6 a 8, mostra a atitude de Jesus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Somos chamados a tomar a nossa cruz e a seguir a Jesus, e a imitar a Jesus. Quando os discípulos estavam disputando quem era entre eles o maior, Jesus tomou uma criança nos braços, ensinou uma lição de humildade. Depois Jesus pegou uma bacia com água, pegou uma toalha, lavou os pés dos discípulos e disse, se eu, mestre, lavei os pés, fiz o serviço de escravo, vocês também devem servir uns aos outros. Por que, amados irmãos, nós devemos seguir ao Senhor Jesus Cristo, imitar o seu ensino? Voltando lá para o texto básico, Mateus 21, a partir do 25, nós temos aí 3 argumentos de Jesus para seguirmos a sua palavra, para obedecermos a sua palavra. Verso 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Eu não posso fazer nada, nenhuma obra, para a minha salvação. Então eu preciso me render, eu preciso confiar na graça de Jesus. Quem quiser escapar das lutas dessa vida por si mesmo, desonrando a Deus, vai perder a sua vida. Mas quem estiver disposto a perder a sua vida por causa de Jesus, esse é amado de Deus, esse é amado de Jesus, esse de fato ama o Senhor Jesus Cristo, nasceu de novo, tem uma nova vida e tem essa disposição de se sacrificar pelo Senhor. Segundo argumento de Jesus, verso 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma,
Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Não há nada mais valioso do que uma alma criada por Deus, né? A gente lembra do jovem rico. Jesus disse, né? Vem e segue-me, né? Falei, Senhor, eu tenho observado os seus mandamentos. Então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. E Jesus estava ensinando aquele jovem, olha, se você não amar mais a mim do que aos bens materiais, você não pode entrar no céu. Tem muita gente que faz voto de pobreza por causa dessa passagem. Zaqueu deu metade dos bens e continuou rico, né? Vários servos de Deus eram ricos. Nicodemos, José de Arimateia eram ricos. Deus não pediu o voto de pobreza, mas Deus estava pedindo prioridade do amor daquele jovem a Jesus. Deus pediu Nicodemos que ele não se justificasse na sua integridade, mas em Jesus. Deus pediu a Zaqueu que renunciasse à corrupção. Deus pediu à mulher samaritana que renunciasse à imoralidade, que confiasse e lançasse a sua vida descansando inteiramente na pessoa de Jesus Cristo. Amados irmãos, nós não temos o direito de desobedecer aos mandamentos de Jesus, porque nós somos comprados por Ele, a preço de sangue, para sermos propriedade do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos obedecer ao Senhor Jesus Cristo, porque é uma promessa de glória. Versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Somos salvos pela fé, não pelas obras. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo têm a vida eterna. Todos aqueles que não creem em Jesus Cristo têm condenação. As obras não serão levadas em conta para a salvação, mas as obras serão levadas em conta para galardão. Então haverá casa de ouro, de prata, né? Há graus de galardões diferentes no céu. Alguns se converteram na última hora, receberam a recompensa da salvação, mas outros deram a sua vida por causa do Evangelho, né? Os apóstolos sentarão em 12 tronos, nós não vamos sentar no trono deles, também não vamos ficar com inveja deles, né? Mas Jesus, que é justo, vai retribuir, vai recompensar. Ele falou assim, olha, se você der um copo de água fria, você tem um galardão no céu. As mínimas coisas boas que nós fizermos como fruto do nosso amor a Deus serão recompensadas na eternidade. E nós precisamos trabalhar e servir ao Senhor, não por causa das recompensas desta vida, porque elas são passageiras, porque elas são corruptas, né? Elas corroem. O ouro pode enferrujar, mas as recompensas eternas duram para sempre. Nada pode destruir essas recompensas do Senhor. Em verdade vos digo que alguns atos que se encontram de nenhuma maneira passarão pela morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. E Jesus estava dizendo para os seus discípulos, alguns de vocês vão ver o Cristo ressurreto no seu reino. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, eles foram recompensados por sua fé. Quando Ele voltar, nós também o veremos, nós estaremos com Ele, nós seremos semelhantes a Ele, e nós seremos juízes juntamente com Ele, para julgar os ímpios. Teremos a sabedoria e discernimento espiritual dado por Ele, e vamos reinar eternamente com Ele. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, a nossa fé possa ser fortalecida
negando-nos a nós mesmos, tomando a nossa cruz, sendo obediente e imitando os passos do Senhor Jesus Cristo, do Senhor da igreja. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino 266, nos colocando de pé, enquanto os presbíteros estarão se colocando à mesa para a celebração da ceia do Senhor. De cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Vozes masculinas. Veja a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante paixão. Essa cruz para os céus servir, porque dela Jesus um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nesta cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nós vamos orar. Eu convido o presbítero Sebastião a nos guiar a Deus em oração. Graças te rendemos, Senhor, pela oportunidade nesta manhã de poder adentrar a Tua casa e ouvir esta palavra que nos estimula, nos ensina como devemos ser discípulos do Senhor, avançando, Deus, na evangelização, levando a Tua palavra aos corações das pessoas que não conhecem a Tua palavra.
Muito obrigado por essa palavra nesta manhã, pelo teu servo que trouxe, e pedimos, Senhor, a tua bênção agora, por este momento que vamos passar na ceia do Senhor, participando do corpo, do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, ó Deus, estar aqui refletindo sobre a nossa vida, sobre o nosso pecado. Ó Deus, neste momento pedimos que o Senhor nos ajude a confessar o nosso pecado e sermos santos diante do Senhor, Pai. Seja conosco nesta manhã, nesse dia, nesta hora. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode assentar-se. Eu quero convidar o presbítero em disponibilidade, Ricardo, e o presbítero André, para nos ajudar aqui na celebração da ceia. Eu quero ler com os irmãos Mateus 26 a 30, texto que fala que o Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor. Mateus 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O apóstolo Paulo chamou a ceia de mesa do Senhor. E quando ele chamou de mesa do Senhor, ele estava fazendo um contraste com a mesa dos demônios. Quando nós participamos da ceia, nós temos comunhão uns com os outros, nós partilhamos da ceia do Senhor Jesus Cristo, que Ele instituiu para a sua igreja, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e que são membros da igreja visível de Cristo, membros desta igreja presbiteriana, de outras igrejas evangélicas que creem que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador e já professaram esta fé publicamente em Cristo Jesus. Então, esta mesa, ela é santa, ela é instituída pelo Senhor, para sermos santificados e abençoados. E nos lembra que nós somos do Senhor. Mas esta também é uma mesa de comunhão. É uma mesa em que nós partilhamos da graça de Deus. A ceia fala que Jesus se deu por nós. Ele diz: isto é dado por vós, isto é meu corpo que é dado, isto é o meu sangue que é dado por vós. A mesa do Senhor é a mesa da graça e da comunhão. Jesus se deu e nós podemos ter comunhão com Ele e Ele conosco. E esse é o prazer dele, em ter comunhão conosco. Jesus disse para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós usamos esse texto para desafiar pessoas não crentes a abrir o coração para o Evangelho. Mas essa é uma palavra para os crentes. Alguns crentes, o foco deles não está na comunhão com o Senhor, está em outras coisas, em outras atividades, às vezes até da igreja, mas não em ter comunhão, em estar com o Senhor, em usufruir da sua presença. Eu quero ter comunhão com você, para que você se alegre com o Senhor. Que coisa maravilhosa! Quantas vezes eu estou saindo do foco na minha vida, o Senhor bate na minha porta. Fala assim: abre que eu vou entrar, eu vou ter comunhão com você. Antes de eu querer, Ele quer estar comigo, o Senhor Jesus Cristo. A mesa do Senhor fala dessa comunhão, dessa graça maravilhosa do Senhor que se deu, que quer estar conosco, que aprendamos a usufruir desta comunhão. Essa é a realidade mais maravilhosa que existe na nossa vida. Estamos na presença do Senhor, porque fomos convidados a estar com Ele. Mas essa mesa fala de perdão. A ceia do Senhor é a mesa
da graça, é a mesa da comunhão, é a mesa do perdão. Quando nós participamos da ceia, nós olhamos para Jesus e olhamos que a ceia fala de um sacrifício imenso que Jesus fez lá na cruz para perdoar os nossos pecados. A dívida do nosso pecado é eterna e impagável, e Jesus pagou a dívida do nosso pecado. Então, quando participamos da ceia, nós vamos lembrar que precisamos ter um coração perdoador, gracioso. Nós oramos a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar todos juntos, nesse momento, esta oração do Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido os presbíteros para estarem à frente para a distribuição dos elementos. Chama o outro, o André não vem. Tá. O Clevinho tá no último. Quero convidar o presbítero Cleves para estar aqui conosco à frente.
O Senhor Jesus distribuiu o pão e depois também deu o cálice aos discípulos, dizendo: "Este é o meu sangue que é dado por vós, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados." Os irmãos tiveram parte no pão, tem parte também no cálice. Eu convido os presbíteros para estarem à frente. Nós estaremos orando mais uma vez ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós te damos graças porque é um grande privilégio participar da mesa da comunhão do Senhor Jesus Cristo, que fala da graça do Senhor em tomar iniciativa para a nossa salvação, que fala do sangue de Jesus que foi derramado para perdoar os nossos pecados e nos dar, ó Deus, um novo coração, para termos, ó Deus, a disposição de perdoar uns aos outros. Abençoa cada irmão e cada irmã que participa da ceia do Senhor, para que seja abençoado, fortalecido, encorajado, confortado e consolado, em nome de Jesus. Amém.
Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O conde Nicolau von Zinzendorf viu um quadro no museu escrito: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Deus transformou a vida desse homem que durante 100 anos a missão Morávia mandou missionários, mais de 2 missionários para muitos lugares do mundo. Nós vamos colocar de pé, cantar o hino 222, mais perto da cruz. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubilosos bons lhe declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Nós louvamos, ó Deus, o teu nome pela grande salvação que o Senhor proveu por meio de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, na cruz do Calvário, em nosso lugar, para nos dar uma nova vida, para nos dar um novo coração, para nos dar a vida eterna, para nos dar uma razão para vivermos neste mundo e uma esperança para a eternidade. Nós te louvamos pelo sangue de Jesus derramado na cruz, para nos purificar dos nossos pecados, ó Deus, para termos uma vida limpa para honrar o teu nome. E pedimos que o teu Santo Espírito continue nos purificando
nos santificando, ó Deus, para que o Teu nome seja honrado e glorificado através do nosso viver. Nós Te louvamos por esses momentos tão preciosos de contemplar o Senhor Jesus Cristo através da ceia do Senhor, que fala do sacrifício de Jesus naquela cruz e do Teu perdão para conosco. Recebe a nossa adoração e gratidão em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós hoje e sempre. Amém. Amém.